Olá pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Akira Saito e vamos para mais um vídeo, mais um bate-papo sobre Budô. Hoje vamos falar sobre algumas diferenças culturais em relação ao Brasil aqui e o Japão, do tempo que eu morei no Japão, algumas experiências que eu tive lá e de algumas vezes que eu retornei para lá para treinamento. Acredito que são várias, obviamente são várias diferenças que se tem, não só com o Brasil, mas no Ocidente de forma geral, com relação à cultura japonesa, né? E para isso a gente vai ter que ter vários vídeos falando sobre diversos assuntos diferentes, onde a diferença cultural ela é relevante, né? Até mesmo para o aprendizado e o entendimento do conceito, às vezes até da própria técnica. Se faz necessário entender essas diferenças e entender profundamente a cultura japonesa e a filosofia do Budô para que até mesmo essa técnica possa fazer sentido. E uma das coisas que no tempo que eu fiquei treinando lá, e isso em particular no dojo, né, do meu mestre, né, do Hanshi Konomoto Takashi, é que as graduações para os alunos, elas tinham o valor realmente vinculado ao Kyu e não necessariamente à faixa, né? Que é uma coisa que é bastante diferente no Ocidente de forma geral, onde aqui se valoriza muito a cor da faixa e de repente não tanto o Kyu que ele representa. E não estou dizendo que tenha certo ou errado, só estou dizendo que é diferente o valor que se dá. Um exemplo, né, nesse caso é que lá no dojo, a gente, né, lá tinha somente faixa branca, faixa azul e faixa marrom. Né, só tinha essas três faixas. Ah, então era mais fácil chegar? Não. Cada faixa dessa, ela representava 3 kills. Né? Então, quando você estava na faixa branca, você ficava ali 3 kills, aí você passava para a faixa azul, ficava mais 3 kills, e aí só então quando você passava para a faixa marrom, você ficava ali mais 3 kills. Né? Então, o tempo de prática seria exatamente o mesmo, né, que a gente tem aqui, somente que aqui no Brasil, por exemplo, cada kill representa uma cor diferente. E lá, por que era feito desta forma? Porque a filosofia que se tinha no dojo do sensei era que, nesse momento de transição, a faixa que você utilizava, ela não era a sua, era do dojo. Né? Então, a faixa branca, obviamente, ficava para você, porque era o que vinha com o seu Karate-gi, né, quando você comprava. Mas aí, quando você passava para a faixa azul que você ostentava não era a sua, era do dojo. Né? Então era de um aluno que tinha passado para a faixa marrom, que aí passou para você e agora você era a faixa azul. E assim, quando você passasse para a faixa marrom, aquela faixa azul passaria a ser para uma outra pessoa. E isso simbolizava exatamente a questão de quando você se graduava no Shodan, que, né, aqui muita gente usa como formar e não tem nada de formatura em Shodan, é exatamente ao contrário, né? O kanji de Sho é o kanji de início, né? Então significa que você está iniciando de verdade o caminho, né, da filosofia, do Budô, né, do Karate-do, né? Não tem nada de formatura. Então quando você recebia, né, o Shodan, era somente então que, por isso consta ali o seu nome. Né? Então, dentro do entendimento do dojo, lá de onde eu treinava, era exatamente isso. As faixas anteriores, os kills, eram exatamente faixas de transição, onde aquela faixa não lhe pertencia, né? Era a faixa do dojo, e somente quando você obtinha, né, a graduação de Shodan, é que você, então, teria ali a sua faixa, porque aí, né, viria ali numa ponta o nome da organização a qual você pertence, e na outra ponta, na outra extremidade, ali então estaria o seu sobrenome e nome. Né? Então ali então teria a sua faixa realmente que seria sua. Tá? Então, claro que isso não é uma regra do Karate-do, né? Neste caso aí era uma coisa específica do dojo, do meu sensei, mas estou citando exatamente porque é uma forma bem simples de entender, né, que
esse apego em relação à faixa, lá ela nesse caso não existia. Até você se tornar Shodan, né, você não tinha, na verdade, faixa nenhuma. A faixa era do dojo. E isso era uma característica que no Japão, e isso sim, de forma geral, os alunos eles têm total consciência de que o que vale, né, é o Kyu, né? Porque o Kyu representa o grau de conhecimento. Então, você é determinado Kyu, então você é apto e você tem que ter a responsabilidade de demonstrar que está apto dentro daquele nível de conhecimento, né? Que externamente, né, você é visto pela cor da faixa. Então, é diferente de muitas vezes ser visto de que a importância é a cor da faixa e não tanto o grau de conhecimento, o que no Ocidente isso é comum. Claro que não são todos, obviamente, mas é um pensamento comum. E isso no Japão é visto de forma bem diferente. Então, quando um aluno, né, está prestando um exame, né, dentro de isso, qualquer graduação e de qualquer estilo de Karatê-Do, ele está buscando exatamente a graduação representativa em relação ao Kyu, né? Então, aquele certificado, né, que está ali, da qual você recebe a graduação daquele determinado Kyu ou Dan, né, é o que realmente vale, né? E não tanto a cor da faixa, né? Então, a ideia é que o interno valha muito mais do que o externo, né? E sendo que no Ocidente muitas vezes isso é o contrário. O externo às vezes é muito mais importante do que o interno. É muito mais, de acordo com a visão né, ocidental, muitas vezes o que os outros veem, né, é muito mais importante do que realmente eu sou. E isso é um pensamento completamente errado, principalmente dentro das artes marciais, né? Culturalmente o Japão já não pensa dessa forma, né? E principalmente dentro das artes marciais é exatamente o inverso, né? A arte marcial prega exatamente que você tenha a ideia do desapego. Claro que para você se desapegar de algo, você precisa ter o apego. Então o apego é relacionado à busca, né? À conquista. E para isso, depois de ter, né, todo você ter alcançado isso, você se desapega. Então, você treinou duro para determinado Kyu, né? Você é realmente capaz, você passou ali com louvor dentro daquela graduação, então você teve o apego para chegar até ali e a partir de então você se desapega daquilo. Então, é mais ou menos assim, de forma bem simplista, que deve ser visto. Né? E eu vejo, né, que no Ocidente, de forma geral, isso muitas vezes cria-se o apego e o desapego é muito complicado, né, para muita gente. Né? Então, a questão cultural, nesse caso aí, ela é de extrema importância. E isso né, isso representa os Kyus e, obviamente, se você não mudar a relação de pensamento, isso se estende para os Dan. Né? E isso é comum de ver no Ocidente, determinadas graduações onde o suposto praticante não é mais praticante. Né? A palavra praticante já não se aplica mais, porque alcançou-se determinada graduação e, teoricamente, isso basta. Né? Você tem que ser respeitado pela sua graduação. Né? E isso, no entendimento da arte marcial tradicional, ela não funciona assim. Né? O praticante tem que ser sempre praticante. E quanto maior a graduação, mais ele precisa ter responsabilidade e demonstrar que você é apto para aquela graduação. Né? No Japão, as artes marciais elas são artes de extremo respeito. E isso não só dentro da própria arte marcial, né? Isso independente de qual seja, né? Seja Karatê-Do, Judo, Kendo, Iaido, enfim, qualquer arte marcial no Japão, ela tem o respeito da sociedade como um todo, né? Até porque o Japão, né, é um país onde os samurais eram de extremo respeito. Então, quando a gente fala de arte marcial no Japão, a sua graduação dentro da arte marcial representa para a sociedade o que você é. Então, se você tem um título
Se você é considerado... Porque sensei no Japão é um título. Então, se você chegar no Japão dizendo que você é sensei, você vai ter um tratamento diferente de acordo com a sociedade. Porque, teoricamente, você é uma pessoa de extremo respeito, você é uma pessoa de grande conhecimento. Então, você tem que ser respeitado pela sociedade. Isso, no Japão, se trata desta forma. Títulos de Shihan, né, no Japão, são algo que, primeiro que você não se auto-intitula nada. Né? Tudo no Japão tem que vir de um órgão competente, né, de uma entidade realmente séria e oficial, para que você possa ostentar qualquer tipo de título. Então, se você tem algum título no Japão, você vai ter da sociedade o seu devido respeito, porque, de acordo com esse entendimento, você é uma pessoa valiosa para a sociedade, você é uma pessoa exemplar, você é uma pessoa de caráter, você é uma pessoa que tem uma moral muito forte, você é uma pessoa que pode transpassar para outras pessoas muitos benefícios, né, de que você é um cidadão totalmente útil para a sociedade. Então, dentro da cultura japonesa, é assim que se vê. Então, todo praticante de arte marcial no Japão sabe da sua responsabilidade e sabe o que isso representa. Então, não dá para a gente generalizar e falar, não, então quer dizer que no Japão não tem nenhuma pessoa que se beneficie, não tem ninguém corrupto, não, claro que tem, né? Mas isso em menor quantidade e muito, muito menor, porque a sociedade cobra. Então, por exemplo, se você se diz sensei e começa a fazer coisas erradas, provavelmente aquele bairro, aquela cidade, o entorno vai lhe fazer uma cobrança muito forte e ou você abandona, né, ou você se muda, porque você não pode, como sendo uma pessoa que a sociedade respeita, e você estar ali dando maus exemplos, fazendo coisas erradas. Então, no Japão, isto é realmente levado muito a sério e tem realmente essas diferenças culturais onde é preciso entender, né? E para quem pratica fora do Japão, no meu ponto de vista, é obrigação entender estes conceitos e essas diferenças e aplicá-las exatamente fora do Japão. Afinal de contas, nós praticamos uma arte marcial tradicional japonesa e nós, por obrigação, temos que transmitir exatamente da mesma forma os critérios utilizados aqui. Se nós queremos ter respeito em relação ao que somos dentro da nossa própria sociedade, nós precisamos ser, então, o próprio exemplo. Então, tem que estudar, tem que ir atrás das histórias, dos conceitos, das diferenças culturais e, principalmente, né, ser praticante. Né? Não há como traçarmos nenhum conceito filosófico sem a prática. Então, existem essas diferenças e, né, para quem foi ou para quem vai para o Japão, é muito importante saber dessas diferenças exatamente para que não causem, né, no Japão nenhuma má impressão em relação ao que somos, né, como praticantes de artes marciais aqui no Brasil. Gostaria de saber de vocês, né, o que vocês já sabiam dessas diferenças culturais. Essa é uma delas, né? Existem várias outras diferenças que é importante ter conhecimento. Se vocês pensam, também já faziam desta forma, ou não pensam assim, acham que não é bem assim, também não tem problema nenhum, né? A única coisa que eu peço é sempre, se for comentar, sempre com muito respeito e educação, deixem seus comentários também em relação a outros assuntos. Peço também para cumprir os protocolos aqui do YouTube, né? Curtam, se gostaram do vídeo, compartilhem, né? Não deixem de se inscrever no nosso canal. O nosso canal do Dojo ainda é um canal pequeno, mas aos poucos está crescendo e eu agradeço a todos que estão se inscrevendo e nos vemos no próximo vídeo então. Um grande abraço, até mais.